Irmãos, boa noite. É com muito prazer e alegria que a gente se encontra nessa noite para juntos podermos ah, cultuar ao Senhor, podermos louvar a Ele pelo que Ele tem feito por nós, podermos também adorar a Ele, porque com isso nós estamos reconhecendo que só Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor por todo sempre. Nós vamos dar início a esse trabalho nessa noite com uma oração e logo após nós daremos prosseguimento no trabalho. Oremos ao Senhor. Querido Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos à Tua presença nessa hora, na noite deste dia. Muito obrigado por essa oportunidade. Podermos, ó Deus, estarmos congregados em irmãos, de uma maneira diferente, mas é a Tua igreja, e aonde o Teu povo está reunido, Tu estás presente, e nós te louvamos por isso, porque nós estamos tendo um aprendizado acerca das coisas, e por meio disso o Senhor tem falado aos nossos corações. Estamos desejosos que essa situação passe o mais rápido possível, e assim nós possamos rever os nossos irmãos, olhando nos olhos e podendo sorrir, podendo abraçar e podendo, ó Deus, juntos no templo, cultuar ao Senhor. E com certeza, como o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem falado a todos nós. Estamos nesta hora dando início a este trabalho, e nós rogamos ao Senhor que o Senhor alegre os nossos corações, não só agora, mas por todo sempre. Que nós possamos ter certeza de que essa tempestade vai logo passar. Que nós tenhamos, ó Deus, aquela paz, possamos desfrutar da paz verdadeira, uma paz que o mundo não pode dar. Se nós olharmos as circunstâncias, se nós olharmos ao nosso redor, e se nós nos prendermos a essas coisas, com certeza nós ficaremos perturbados e nós não conseguiremos desfrutar do agir do Senhor. Mas o Senhor trabalha todo o tempo para que nós sejamos felizes, mesmo passando por este momento, por este deserto, mesmo estando no meio dessa tempestade. O Senhor tem nos permitido para que nós possamos entender que há um propósito do Senhor para as nossas vidas. Que nós saiamos dessa situação mais experientes, mais maduros e valorizando mais a vida, aproveitando melhor o nosso tempo. E assim, ó Deus, o Senhor continue trabalhando em nós e continue firmando os nossos passos. Nós não queremos e nem podemos pensar em desistir, porque se com o Senhor nós estamos passando pelo que estamos passando, Pai, sem o Senhor na nossa vida, nós passaremos sim, mas nós não teremos certeza se chegaremos do outro lado, porque realmente o homem sem Deus, numa situação dessa, é um ser totalmente fragilizado e ao ponto de perecer. Mas o Senhor deseja que a gente continue e que a gente chegue do outro lado. E foi por isso que o Senhor Jesus veio aqui, para dizer a nós que nós
venhamos ficar com os nossos corações perturbados, mas que nós possamos, ó Deus, permanecermos firmes para que Ele volte aqui e leve-nos de volta à casa do Pai. Fique conosco, ó Deus, ajuda-nos em tudo. Perdoe os nossos pecados, Pai. Acrescente a nossa fé em Ti, nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Dando prosseguimento aqui, irmãos, nós temos um texto para meditação nessa noite, e é um texto também bastante interessante, que o Senhor tem falado aos nossos corações nestes tempos que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, um tempo de incerteza, um tempo de recessão na economia, um tempo de desemprego, um tempo de choro, um tempo de perdas, um tempo de intranquilidade, um tempo difícil, mas nós não estamos nessa situação enganados. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele, quando esteve por aqui, Ele falou a nós a respeito, pela sua palavra, a respeito de tudo o que aconteceria. E, inclusive, com relação a isso, Ele, sabendo que nós passaríamos por esta prova e por outras, muitas outras, Ele, quando esteve por aqui, Ele deixou uma passagem bastante interessante, que está dentro deste capítulo aqui mesmo, capítulo 14 do Evangelho de João. Mas o texto que nós vamos basear nessa noite é exatamente os primeiros versículos, João capítulo 14, de 1 a 6. Ele diz o seguinte, tem como assunto: Jesus fortalece os seus discípulos. Jesus fortalece os seus discípulos. Diz assim: não se turbe o vosso coração, ou não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim, diz o Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, ou aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E ele continua dizendo: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E ele prossegue: vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vás. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus a Tomé, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus nos abençoe e o seu Santo Espírito acrescente bênçãos aos nossos corações. Então, ele prossegue dizendo o seguinte: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. E essa primeira parte ele conclui dizendo: vocês conhecem o caminho. Jesus faz aqui uma afirmação. Ora, irmãos, se os discípulos que estiveram com o Senhor Jesus tiveram dificuldade de reconhecer o caminho, tiveram dificuldade de compreender muitas coisas que Jesus falava, que dirá nós? Que dirá nós? Mas nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos, e nós temos o Espírito Santo para nos abençoar, para nos orientar, para fazer-nos crer. Enquanto o homem natural,
ele procura no governo, procura nas organizações deste mundo solução para os problemas, o Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos depender dele. E ele veio aqui para dizer: eu sou o caminho. Quando Tomé disse, logo a seguir: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Tomé. E ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus afirmou para Tomé, dizendo, para os discípulos, dizendo: vocês sabem o caminho, vocês conhecem o caminho. O caminho estava diante deles, o caminho estava junto deles. Jesus, ele é o caminho. Jesus fala que os discípulos já conheciam o caminho, mas Tomé, que tipo do homem materialista, que precisa ver para crer, achava que o caminho que Jesus falava era literal, caminho que daria em algum lugar ou cidade neste mundo. E o Senhor responde dizendo para Tomé que ele mesmo, Jesus, é o caminho. E a outra palavra que ele diz para Tomé, ele diz que é a verdade. Nós vivemos num mundo de mentiras, nós vivemos num mundo de engano, nós vivemos num mundo de ilusão. O Senhor Jesus também pensava nos discípulos acerca dessa situação, para que eles não ficassem enganados, para que eles não ficassem iludidos, para que eles não ficassem envolvidos com este mundo de mentira. A verdade, porque neste mundo o homem aprende que mentir é bom. Tem duas vantagens para este mundo, mas essa mesma mentira que traz as vantagens, aqui condena o homem à morte eterna. O Senhor mostra que ele é a verdade. Não há mentira no Senhor, nem naquilo que ele fala. Como nós dissemos, nós não estamos aqui enganados. O Senhor Jesus Cristo falou a verdade. Em determinados momentos, as pessoas, pela dureza do coração, elas saíam, elas abandonaram. Ele mesmo foi abandonado por alguns de seus discípulos, porque ele não tinha somente os 12. Ele tinha muitos outros discípulos. Ele foi abandonado. E o Senhor Jesus vira para os seus discípulos 12 e diz: olha, eles se foram e vocês também não vão? Ou seja, o Senhor Jesus, ele nos deixa bem à vontade para que nós possamos decidir o caminho a seguir, para que nós possamos decidir abandonar a mentira e nos apegarmos à verdade. E para terminar essa exposição do Senhor Jesus, ele diz, eu sou a vida. A solução para o grande problema do homem neste mundo não é o dinheiro, nem comida, nem bebida, nem moradia, nem uma conta recheada no banco, nem os valores, nada deste mundo. O grande problema do homem neste mundo é a morte. E Jesus mostra que ele é vida. Ele mostra que nós não podemos prosseguir neste mundo de engano, um mundo de mentira, um mundo que já está morto em seus delitos e pecados. Ele termina dizendo: eu sou a vida. Então, vamos pensar um pouquinho nessas palavras do Senhor Jesus. Quando ele diz: não se turbe o coração de vocês. Não se turbe o coração de vocês. É porque ele sabia que muitas das vezes nós estamos preocupados por causa deste mundo que a cada dia está pior.
Ele sabia que nós ficaríamos aflitos com o dia de amanhã. Mas o Senhor fala para crer nele, confiar nele, porque ele tudo pode. Então, o que o Senhor Jesus estava falando aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Um coração perturbado ou turbado é um coração agitado, é um coração aflito, é um coração preocupado excessivamente com os problemas desta vida. Irmãos, se nós olharmos as circunstâncias, se nós olharmos ao nosso redor, nós não vamos achar nada que nos favoreça a continuar. Mas o desejo do Senhor é que nós tenhamos paz no nosso coração, que nós tenhamos paz no nosso espírito, para que nós possamos entender o propósito de Deus, para que nós possamos crer. Até para crer é necessário que tenhamos paz. Até para crer é necessário que tenhamos tranquilidade na nossa mente e no nosso coração. Por isso, ele disse essas palavras: não se turbe o vosso coração. E logo após ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Como disse, até para crer é necessário que tenhamos paz no nosso coração. Porque se nós estivermos aflitos, nós dificilmente seremos convencidos de qualquer situação favorável. Como nós dissemos, o mundo mesmo, ele não nos favorece em nada. Por isso, o Senhor Jesus estava preocupado com a situação dos seus discípulos. E ele diz logo depois: na casa de meu pai há muitas moradas, muitos lugares. Há lugar para todos. Há lugar para todos na casa do Pai. Há lugar para todos no lugar de habitação. Há lugar para todos. Um local, um lugar aonde nós não seremos afligidos. Nem a morte chegará neste lugar, aonde nós viveremos em paz. Mas para isso é necessário que estejamos treinando aqui, para podermos desfrutar desses momentos maravilhosos. E esse lugar, ele é eterno, um lugar seguro, um lugar de descanso, um lugar que Deus tem preparado para nós. Não é neste mundo, mas é algo superior, algo elevado, é um plano maior ou um plano melhor. E ele prossegue dizendo: se eu for e vos preparar lugar, nós temos a promessa do Senhor, que se ele for e preparar lugar para nós, ele voltará para buscar-nos, ele voltará para buscar a sua igreja, porque o Senhor, ele nos ama, ele não nos abandonou aqui neste mundo, ele não abandonou os seus discípulos aqui neste mundo, é porque era necessário ele ir, mas ele, tão preocupado com a nossa situação, ele disse que enviaria o Espírito Santo. Eu não os deixarei órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo Consolador, para que continue com vocês, para que abençoe vocês, para que conduza vocês, para que alegre o coração de vocês, para que guie a vida de vocês, para que anime vocês. E é exatamente isso. Então, irmãos, dando prosseguimento à exposição da palavra nessa noite, nós vemos aqui uma das preocupações, entre tantas outras, a preocupação do Senhor Jesus com relação aos seus discípulos. O Senhor Jesus, ele preparou um grupo de discípulos para que pudesse dar prosseguimento à sua obra, para que essa mensagem ela pudesse chegar até nós nos tempos de hoje.
Era um momento final do ministério de Jesus e ele passava as últimas instruções aos seus discípulos. Interessante, irmãos, que nós vemos aqui a preocupação de um verdadeiro líder. Ele não somente prepara os discípulos, mas ele se preocupa em deixá-los bem. Ele se preocupa com a mente e o coração desses homens. Ele sabia que estes homens, assim como nós, temos na nossa humanidade, nós temos a tendência a sermos abalados pelas circunstâncias da vida, pelos problemas que surgem, pelas dificuldades, pelas lutas, pelas as situações adversas. Então, o Senhor Jesus, sabendo de tudo isso, ele preocupou-se em deixar os seus discípulos bem. E essa palavra também ela é para nós nos tempos de hoje. O Senhor já sabia da luta que nós temos passado, quantos problemas nós temos passado. Eu fico pensando quantos anos eu tenho vivido e quantos problemas eu tenho passado. Eu fico pensando nos irmãos, quantos anos vividos e quantos problemas têm passado. Mas uma coisa, irmãos, nós podemos ter certeza, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Isso alegra os nossos corações. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. E isso tem nos ajudado. Se nós olharmos as circunstâncias, se nós olharmos ao redor, se nós olharmos para o homem, se nós olharmos para a situação que nós estamos passando no momento, se nós não tivermos o nosso pensamento voltado ao trono da graça, nós iremos desfalecer. Mas eu me lembro muito, irmãos, da palavra do salmista no Salmo 121. E isso também é um reforço grande e interessante. Isso nos faz, como um combustível, nos faz continuar. Quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. Eu olho para os montes, eu olho para cima. E isso é interessante, irmãos, porque com isso nós estamos usando as palavras do salmista. Se nós fizermos exatamente isso, nós desviaremos o nosso olhar dos problemas. A palavra não está dizendo que nós devemos ignorar, que nós devemos fazer de conta que nada disso está acontecendo. Não é isso. Mas que nós possamos buscar força do alto. E o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta. E a resposta vem logo a seguir. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, como nós estávamos dizendo, Jesus aqui estava no final do seu ministério aqui na terra e ele estava passando as últimas instruções aos seus discípulos. O Senhor sabia que após a sua morte e ressurreição, ele seria levado aos céus, ele seria assunto aos céus. E os seus discípulos iriam passar por provas, por lutas, por dificuldades, por perseguições, por decepções, por acusações. Eles seriam mortos, seriam levados às arenas e seriam mortos por causa do nome do Senhor Jesus. E ele traz então uma palavra de conforto, uma palavra de consolo a esses corações. Jesus já estava vendo como seus discípulos estavam reagindo diante da situação, porque os discípulos estavam já sabendo que estava chegando ao final. Então, e eles começaram a pensar, como ficaremos sem o nosso mestre? Então o Senhor Jesus estava preparando esses corações para que eles pudessem continuar. Então Jesus traz uma palavra de conforto para os seus discípulos, para que eles pudessem estar certos de que o Senhor Jesus não os abandonaria. Seria uma questão de tempo. Ele morreria, ressuscitaria e seria assunto aos céus. E ele estaria lá preparando o lugar
preparando uma casa, preparando o melhor para nós. E Ele voltaria para nos buscar, para que nós possamos estar com Ele todo o tempo da nossa vida. Amém, irmãos? Para terminar, irmãos, gostaria de dizer que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele coloca diante de nós muitas coisas que nós não conhecíamos e nem temos condições de conhecer neste mundo. Ele traz a paz aos nossos corações, Ele traz a verdade ao contrário da mentira, Ele traz a vida ao contrário da morte, Ele traz um caminho ao contrário dos atalhos que este mundo oferece. A palavra de Deus nos diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim, ele é amargo como a morte. Mesmo nos tempos que nós estamos vivendo, o homem ainda procura se alegrar com as coisas deste mundo. O homem ainda procura se divertir com bebida, com comida, com muita farra. E quem sabe até orgia, apesar da ordem do distanciamento, da aglomeração. Mas a gente vê pelos meios de comunicação as autoridades recebendo queixas de pessoas famosas, de pessoas entendidas e até mesmo pessoas que vão para a rede de televisão falar para nós ficarmos em casa, tomarmos cuidado, e essas pessoas não tomam cuidado. Por quê? São pessoas deste mundo, são pessoas que não têm nenhuma noção do que é obedecer. E quando o Senhor Jesus Cristo diz, não se turbe o vosso coração, há aqui uma proibição, há uma expressão do Senhor para que nós realmente não deixemos o nosso coração aflito com as coisas deste mundo. Então é uma determinação do Senhor Jesus. Se nós quisermos crer no Senhor Jesus, se nós quisermos crer em Deus, e mesmo passando por isso, nós estarmos dia a dia observando o agir do Senhor, observando as bênçãos do Senhor, eu fico pensando que como seria a nossa situação se nós não tivéssemos Deus. Nessa hora, a gente sabe que não tem trabalho, e nós que trabalhamos por conta própria, não temos renda, e a gente vê que minuto após minuto, instante após instante, o Senhor Deus, Ele chega junto, Ele chega nos abençoando. Então, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós passamos a depender grandemente desse Deus, um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que nos abençoa, um Deus que é o nosso pastor, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então que Deus esteja abençoando as nossas vidas e que nós possamos estar firmes, convictos e desejosos grandemente que essa situação passe logo para que nós estejamos juntos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.